um nervo craniano que se situa no limite entre o tronco cerebral no encéfalo e a medula espinhal. Nessa nossa série muito especial sobre os nervos cranianos, na reta final, chegamos ao 11º, o nervo acessório. Nós estamos de novo em conexão neural. Já falamos até agora sobre os 10 primeiros nervos cranianos, começando lá no olfatório, óptico, oculomotor. No mês passado falamos sobre o 10º nervo, o nervo vago, e agora chegou a vez do nervo acessório, o 11º nervo craniano, que continua nesse subgrupo daqueles que nós chamamos de nervos cranianos baixos, porque eles fazem a sua conexão com o encéfalo no bulbo, que é a parte mais inferior do tronco cerebral. Nervo acessório importante porque participa, junto com o vago e com o glossofaríngeo, da inervação da laringe e da faringe. Mas também tem funções próprias, específicas e importantes na movimentação do pescoço. Então está aqui a lista que nós temos percorrido ao longo dos últimos meses nessa série especial, sempre reforçando quais são os principais aspectos que eu preciso apreender quando estudo os nervos cranianos em geral, que são esses aqui. Então, esses elementos em comum aos 12 nervos, tendo aquelas exceções do primeiro e do segundo, como a gente comentou nos respectivos episódios, mas saber que o nervo tem um núcleo, que é exatamente o ponto de conexão desse nervo, que não deixa de ser um nervo periférico, com o sistema nervoso central. Via de regra, esse núcleo fica no tronco cerebral. Nós temos 2 nervos que fazem conexão no mesencéfalo, o oculomotor e o troclear, 4 nervos na ponte, o trigêmeo, o abducente, o facial e o vestíbulo coclear, e finalmente aquele grupo dos nervos cranianos baixos que faz a sua conexão no bulbo, que são o glossofaríngeo, o vago, o acessório e o hipoglosso. E nós vamos ver que em vários aspectos, esses 3 nervos, glossofaríngeo, vago e acessório, compartilham diversos aspectos, como a gente vai ver no decorrer da nossa conversa. Então, saindo do núcleo e brotando do tronco cerebral, o nervo executa um trajeto dentro do crânio. Ele sai do crânio através de um forame. Forame é o nome técnico de orifício no nosso corpo, na nossa anatomia. E a partir dessa saída do crânio, o nervo se dirige ao seu órgão efetuador, que vai executar a sua ação, ou então ao seu órgão receptor, no caso de um nervo sensitivo. Então aquele nervo motor vai à região que vai executar a sua ação, aquele nervo que é sensitivo, ele vem do órgão que recebe o estímulo, e há inclusive aqueles nervos que são mistos, que têm tanto uma ação eferente ou motora, quanto uma ação aferente ou sensitiva. E aí nós vamos ver que não só no fato de se conectar com o sistema nervoso central no núcleo, mas os nervos 9º, 10º e 11º, glossofaríngeo, vago e acessório, compartilham outros aspectos, como as próprias funções na inervação da laringe e da faringe, e também o forame por onde eles deixam a cavidade intracraniana, que é o forame jugular. Vamos ver direitinho como esses elementos se encaixam no estudo do nosso 11º nervo, que é o nervo acessório. Então, o núcleo do nervo acessório se situa no bulbo, porém, uma parte da sua composição vem da porção superior da medula espinhal. Então, eu posso falar que o nervo acessório é sim um nervo que está na nossa lista dos nervos cranianos, mas ele tem um componente que faz conexão com o encéfalo, que é o tronco cerebral, na sua parte mais inferior, o bulbo, mas ele tem uma parte da sua conexão com o sistema nervoso central vindo da porção mais superior da medula espinhal. Por isso a gente fala de um componente bulbar e de um componente medular para o nervo acessório. E aí eu tenho uma contribuição
do núcleo ambíguo que está no bulbo, e o núcleo ambíguo é responsável por aquelas ações envolvidas na deglutição, no ato de engolir. E assim como o núcleo ambíguo tem contribuições para o nervo glossofaríngeo, para o nervo vago, tem contribuição também para o nervo acessório, também envolvido na deglutição. Então veja que é um ato que acaba sendo resultado da ação de mais de um nervo craniano. Daí a sua complexidade. E tem também um componente vindo da medula espinhal, a sua parte mais superior. Então, raiz bulbar, raiz espinhal são termos que a gente utiliza para se referir ao nervo acessório. A sua origem aparente no sulco lateral posterior do bulbo, posteriormente à oliva bulbar. E esse sulco também é a origem, veja só, do 9º nervo glossofaríngeo, do 10º nervo, nervo vago. Mais um aspecto compartilhado por esses 3 nervos. O trajeto que ele executa é dessa origem aparente até o forame jugular. É um trajeto relativamente curto dentro do crânio, dentro da cavidade intracraniana. Não tem muitos acidentes como outros nervos de trajeto mais complexo e mais longo. E a sua função, a inervação dos músculos esternocleidomastoideo e trapézio, que são 2 músculos da movimentação do pescoço. Então a gente tem a ação do músculo esternocleidomastoideo na rotação do pescoço para o lado oposto e a ação do músculo trapézio na elevação dos ombros. Então veja que ações importantes que resultam da ação do nervo acessório. E além disso, a sua contribuição na deglutição, como a gente falou há pouco, tendo um input neural do núcleo ambíguo. E aí como é que se organiza essa distribuição dos núcleos que contribuem para o acessório? A gente tem aqui o núcleo ambíguo no bulbo e aí o núcleo espinhal do nervo acessório, que é uma continuação de uma estrutura neural que vem da porção superior da medula. Então a gente tem o caso de um nervo que recebe contribuição de mais do que um núcleo. Isso pode acontecer. Em geral eu tenho aqueles nervos relacionados a um núcleo próprio. E aí eu tenho núcleo do troclear, núcleo do oculomotor, núcleo do facial, do abducente, do hipoglosso. Mas no caso do acessório eu vou ter mais do que um núcleo contribuindo para a formação desse nervo. A origem aparente no tronco cerebral, aqui no bulbo, no sulco lateral posterior. Então eu tenho glossofaríngeo, vago e acessório no sulco lateral posterior do bulbo, atrás da oliva bulbar, enquanto que o nervo hipoglosso, 12º, último da nossa lista, vai ser motivo do nosso episódio relacionado à neuroanatomia do mês que vem, no sulco lateral anterior, na frente da oliva bulbar. E quando eu me refiro ao forame pelo qual ele deixa a cavidade craniana, forame jugular, mais uma vez, compartilhando com o glossofaríngeo e o vago. Então a gente vai poder ter uma ideia na próxima ilustração dessa origem dupla do nervo acessório, tanto em um núcleo ambíguo que está no bulbo, como a contribuição das raízes espinhais que vêm da medula cervical, da parte mais superior da medula espinhal. Então eu tenho essa contribuição que vem da medula espinhal, a contribuição que vem da origem aparente do acessório no bulbo, e então a raiz bulbar e a raiz espinhal se juntam e deixam o crânio pelo forame jugular, junto com o 9º e o 10º. E ao sair do forame jugular, o direcionamento para os músculos do pescoço, esternocleidomastoideo e trapézio, cujas funções a gente já citou aqui. Nervo acessório, como é que eu faço para examiná-lo na prática clínica? Não é muito fácil um exame do acessório de maneira isolada do glossofaríngeo e do vago, porque a gente viu que eles estão juntos a maior parte do tempo, tem uma origem aparente próxima, o mesmo forame, um trajeto ali bastante próximo.
Porém, eles têm especificidades. O glossofaríngeo, por exemplo, é ele que inerva a glândula salivar parótida. O vago, ele vai se dirigir para a maioria das vísceras do tórax e do abdômen, levando a inervação autônoma parasimpática, referente ao sistema nervoso parasimpático. E o acessório é uma ação exclusiva dele, a inervação desses importantes músculos do pescoço. E o que é que os três compartilham de função? A inervação da laringe, da faringe, o ato de engolir, como a gente já comentou. Então eu posso examinar a função do nervo acessório testando, por exemplo, a elevação dos ombros do paciente. Primeiro espontaneamente e depois contra uma resistência, porque isso é realizado pelo músculo trapézio. Posso também avaliar a rotação do pescoço com a versão da cabeça para um lado e para o outro, porque a ação do esternocleidomastoideo promove justamente isso, a rotação do pescoço para o lado oposto. E a mobilidade do palato também tem uma contribuição do acessório, embora aí ele esteja agindo em conjunto, em ação com o glossofaríngeo e com o vago. Então não dá para definir exatamente qual vai estar com dificuldade em um caso de dificuldade de mobilidade do palato, em dificuldade para engolir, para fechar as cordas vocais, porque eles acabam atuando em conjunto. Mas a ação dele na movimentação dos músculos do pescoço, essa sim é bem específica. E como é que eu posso determinar correlações clínicas da ação do nervo acessório, como a gente tem feito para os outros nervos? Então, as síndromes do forame jugular acabam afetando a ação do acessório. O que eu chamo de síndromes do forame jugular? O crescimento de tumores ou outras lesões, por exemplo, abscessos, na região do forame jugular e que vão prejudicar esses nervos que deixam o crânio por meio desse forame. Posso ter síndrome do forame jugular que engloba também o nervo hipoglosso ou também a cadeia simpática. A gente vai ter um episódio específico para as síndromes do forame jugular, que são um assunto à parte, tem alguns detalhes, iria ficar muita informação para esse vídeo aqui. E a fraqueza da musculatura do pescoço também pode resultar de um prejuízo da ação do nervo acessório. Então, em diversas doenças, essa ação do 11º nervo pode estar afetada e o exame da sua função é, portanto, necessário para que a gente tenha uma ideia bem detalhada, bem completa do exame neurológico dos pacientes, como parte aí do exame dos nervos cranianos. Então, esses eram os aspectos principais que a gente precisa conhecer no estudo dos nervos cranianos referentes ao 11º nervo, nervo acessório. E se você gostou desse conteúdo, compartilhe com os seus colegas que também estão estudando esse tema. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui desse vídeo que a gente vai ter o maior prazer em interagir. Entre em contato também através das nossas outras redes sociais, sempre divulgando neurociência e neurocirurgia pediátrica. E eu marco o encontro com você já para a semana que vem, quando nós vamos estar com um outro tema de neurociência em Conexão Neural.